Só um pouquinho, está tentando carregar aqui, está dando... Não está conseguindo carregar o início. Muito bem. Então, sejam todos bem-vindos a essa aula ao vivo, onde vamos estudar e ouvir, sobretudo, as informações sobre o nosso planeta, né? Como que ele funciona, a dinâmica, a estrutura, a sua formação. É um conteúdo, um dos conteúdos mais legais da geografia, sobretudo para quem gosta da área da natureza, né? Porque é a parte física, a parte, ao mesmo tempo, fácil de compreender, né? Porque a gente consegue associar todos os conteúdos àquilo que a gente consegue ver, aquilo que a gente consegue visualizar, pelo menos em alguma parte do planeta. Então, é conteúdo concreto, né? Toda essa dinâmica que é extremamente importante a gente compreender. Então, nós temos, então, 10 grandes conteúdos, nós temos a presença de alunos da turma 11, turma 12 e turma 13, né? Então, temos alunos de diferentes turmas presentes aí nessa nossa aula. Nesse momento, temos 34 alunos, um saiu, entra, enfim, às vezes tem problemas de conexão, enfim, é importante, às vezes a gente compreende isso, mas mesmo assim a gente está gravando essa atividade aqui para quem eventualmente não conseguir. Eu recebi inúmeras justificativas durante a última semana, né, o pessoal justificando ausências por diversos motivos, né? Lembrar de que alguns motivos bem que a gente precisa considerar, uma vez que na terça-feira não é o dia do inovador dia inteiro, né? Então, um dos motivos que leva alguns, inclusive, têm atividades de trabalho, né, outros motivos, mas se comprometeram em ver depois o vídeo e estar apresentando em outro momento. Tá? Então, é importante vocês verem que todos os grupos têm esse compromisso de fazer a sua apresentação. E, inicialmente, eu queria dar os parabéns a todos, né? Alguns, assim, fizeram o trabalho e prepararam a apresentação com uma dedicação bastante acentuada, ou seja, se dedicaram muito, e fico feliz, pelo menos pelos trabalhos apresentados, eu consigo perceber, né, de que conseguiram aprender bastante, né? Então, parabéns a todos os que se dedicaram e conseguiram também apresentar um trabalho muito legal, né? E nesse sentido, algumas turmas mais e outras menos, né? Então, o objetivo, muitas vezes, de a gente fazer uma aula coletiva, como somos todos do mesmo nível, ou seja, somos todos alunos dos primeiros anos, às vezes é importante visualizar o ritmo, que as turmas, a princípio, não deveriam ter ritmos diferentes, mas elas têm, tá? Então, por mais que não dá para rotular turmas né, porque mesmo as turmas que andam mais rápido, tem alunos que às vezes não andam tão rápido nessas turmas, e mesmo nas turmas que parecem que o rendimento não é tão bom, mas tem alunos nas turmas que têm rendimento excelente, né? Então, isso é importante a gente destacar nessas atividades aqui, né, em relação às turmas. Então, parabéns pelos trabalhos produzidos. Então, são produzidos, assim, já dentro das normas da BNT, com conhecimentos, assim, bastante elevados. Então, é muito importante a gente ter esse retorno também. Muitas vezes parece que só eu estou fazendo o trabalho, mas se a gente visualizar as atividades como um todo, muita coisa está sendo estudado, e isso muitas vezes demanda de bastante tempo e, sobretudo, de dedicação, muitas vezes mais autônoma do que nunca. Mas é um hábito bem saudável que a gente cria com isso, tá? Então,
Nesse sentido, eu tenho certeza, assim, que grande parte das apresentações também vão ser de alto nível, né? Então, de forma tranquila, né? Às vezes eu vi muitas preocupações em relação, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir apresentar? Eu acho que é mais tranquilo do que apresentar em sala de aula, meu ponto de vista. Ainda mais se colocar no lugar de vocês que já, na maioria das vezes, já nasceram com a tecnologia. É mais difícil para nós, professores, muitas vezes, fazer uso dessas tecnologias do que, né, para a maioria de vocês, né, que já estão habituados, assim, com o mundo digital, né, com o mundo virtual, com o uso das tecnologias. Então, assim, espero que nessas apresentações a gente também tenha, assim, uma desenvoltura normal, porque a gente pode usar, né, de folhas, enfim, assim como na aula também, né, para se expressar sem, ficando bem à vontade para fazer todas as colocações e as apresentações. Muito bem. Assim, eu inicialmente vou deixar bem aberto, se alguém quiser iniciar a apresentação indiferente da ordem estabelecida, por mim, antecipar, como faço também sempre nas aulas presenciais, antecipar não tem problema nenhum, o problema é adiar, ou seja, quando for chamado, não estar preparado, não ter, daí a gente vai estar diferenciando também na questão da nota, enfim, a gente vai levar em consideração na hora da avaliação, né, para que todos tenham bem presente isso também. Alguém se dispõe a iniciar e inaugurar as tecnologias com apresentações? Aproveitar que tem bastante audiência, quase 50 alunos presentes. Isso é muito bom. Eu acho que tu deveria começar por ordem. Tudo bem, então. Só fiz a pergunta se eventualmente alguém estava preparado para, eventualmente, às vezes acontece, tem essa opção. Então algo assim, para complementar a Sabrina também acho que deveria ser em ordem para ficar mais organizado também. Sei lá, acho que começa por turma, ou não sei como tu vai organizar, assim. Vai ser todos, tipo, primeiro do item 1, todos do item 2? Acho que vamos fazer nessa ordem, então. Primeiro o item 1, daí a turma pode ser até pelo número da turma, né, para não dizer que eu escolhi uma turma, outra não. Vamos seguir numa ordem cronológica, sem maiores problemas, né? Então, o item 1, né, então, inicialmente, a turma 11, turma 12 e turma 13. Depois vamos ao item 2, turma 11, turma 12 e turma 13. Sempre nessa ordem. Eu sei que vários justificaram ali que não tem alguns problemas de microfone, enfim, tem, além de ter alguns faltando de alguns grupos aí. Então, se um não está, vamos partir para o outro. Vou estar fazendo o registro aqui, sem perder tempo até ver onde que a gente chega. Muito bem, então, primeiro grupo, turma 11, com o tema a estrutura interna da Terra, que seria a Emily, a Kathleen e da Ilana. Temos presente alguém do grupo para iniciar? Oi, professor. Precisa ligar a câmera? Olha, eu ficaria muito feliz, porque, na verdade, como isso está sendo gravado, isso fica bem melhor. Mas se alguém acha que se sente constrangido, também não posso obrigar. Mas eu gostaria que ligasse. Pelo menos na hora que apresentasse, porque eu acho que fica bem mais bonito. Acho que todos podem fazer isso. Não, até porque os outros, quem quiser, durante não a apresentação, deixar desligado, a internet fica mais rápida, ou seja, acaba criando, assim, o fluxo de informações de imagem, quando é na internet, ele acaba diminuindo quando todos ligarem a câmera. Então, não tem problema de
da maioria deixar desligado enquanto não apresenta. Mas quando apresenta, eu gostaria que ligasse, porque como está sendo gravado depois para os outros que assistem, faz diferença, né, faz muita diferença isso. Então, para quem conseguir, né, é importante a gente se acostumar com esse mundo virtual, vocês já estão acostumados. Muito bem, então, primeiro trabalho. Tá, nosso trabalho é sobre a estrutura interna da Terra, e o planeta possui uma estrutura interna com várias formas, composições químicas, temperatura e aspectos, classificadas em 3 camadas, crosta, manto e núcleo, havendo entre elas algumas descontinuidades, a de Moravec, e a de Gutenberg, que veremos ao longo desse trabalho. Crosta terrestre é a primeira camada da Terra, sendo também a mais fina, composta totalmente por rochas na forma sólida, classificadas considerando a variação do plano vertical, dividido em 2 subcamadas. Cima, também chamada de crosta inferior, é composta por cálcio e magnésio. Cial, também chamada de crosta superior, é composta por cálcio e alumínio. E a outra valoriza as diferenças do plano horizontal, como crosta oceânica, sua espessura é menor, e crosta continental, sua espessura é maior. A crosta é fraturada em diversos pedaços, chamados de placas tectônicas. A movimentação dessas placas é o principal dentre os agentes endógenos de formação do relevo, sendo responsável pela formação da maioria de áreas montanhosas da Terra, da existência de vulcanismo e pela manifestação dos terremotos e tsunamis. Uhum. De forma resumida, mais alguém do grupo? Alguma participação? Manto terrestre. O manto é a segunda camada da Terra, sendo o maior entre todas. O que se sabe dessa camada da Terra são através de análises sobre as ondas sísmicas internas, captadas além do material proveniente de erupções vulcânicas e da composição de algumas fossas oceânicas. Ele é separado por 2 descontinuidades, Gutenberg e Moravec. Núcleo terrestre. O núcleo é a camada interna da Terra, com os maiores níveis de pressão e temperaturas. Corresponde a 1/3 de toda a massa terrestre. Pode ser subdividido em 2 subcamadas, o núcleo interno e o núcleo externo. O externo é líquido, com uma fluidez muito maior que a do manto. Já o interno é sólido, com temperatura semelhante às da superfície do Sol. Conclusão. A pesquisa pode-se ampliar o conhecimento, mostrando que as camadas da Terra foram uma classificação elaborada cientificamente, que tem por objetivo auxiliar a compreensão sobre a estrutura interna do nosso planeta. Uhum. Então, aí, temos alguns relatos bem resumidos, né, que esse é o objetivo, né, de a gente conseguir entender, né, vocês conseguem visualizar aqui, deixa eu só ver aqui, de entender aquilo que está dentro, né, aquilo que é interno no nosso planeta, tá? Então, ver dessas camadas que existem e, sobretudo, é importante entender, porque é importante entender o que temos dentro do planeta, tá? Então, justamente, muitos fenômenos externos, eles acontecem em virtude das características internas, né, dessas camadas do planeta, tá? Então, além do calor, enfim, nós temos algumas camadas aí superficiais, né, que têm características já resfriadas. Depois outro grupo vai estar falando sobre isso, do processo esse processo histórico, né, da formação desde o início do planeta, né, que faz com que se entenda também todas as camadas que ainda o planeta tem atualmente, né, e o calor, enfim, o magma, né, que são visíveis em alguns locais, né, do planeta, tá? Muito bem, outra turma, mais alguma participação aí? Acho que é isso aí. Então, turma 12.
Vocês estão ok? Seria Professor, o eu Diogo. poderia compartilhar os slides da turma? Vocês têm como puxar, senão eu posso puxar aqui. Sim, eu posso colocar. Isso, pode inserir. Isso. É importante cada um tentar, vocês podem ver que tem as opções aqui de apresentar. Eu gostaria que quem tivesse já apresentasse dessa forma, para vocês também usar as tecnologias. Lembrar de que eu tenho todos aqueles que enviaram o trabalho, eu posso estar eventualmente puxando aqui também. Mas se vocês conseguirem fazer isso, olha, ótimo. Melhor ainda. Tudo bem? Tá. Diga O aí. nosso grupo é formado por mim, Guilherme Collin, por Miguel Augusto Funk e o Diogo Calistro. Então, a gente vai explicar como é que é a estrutura interna da Terra. Então, para nós melhor compreender como funciona a estrutura interna da Terra, foi dividida em 3 principais camadas, que são elas a crosta, o manto e o núcleo, havendo entre elas algumas descontinuidades, que é a descontinuidade de Moravik e a de Gutenberg. Juntos, elas se aproximam a 6.370 quilômetros entre a superfície e o centro do planeta. Então, aqui tem um esquema mostrando como seria o interior do planeta. Pode ser visto ali a crosta, o manto, o núcleo externo e o interno, que vai ser aprofundado com o passar da apresentação. Então, a crosta ela tem várias espessuras, dependendo da altitude que for fazer essa medir o tamanho da crosta. Então, nos continentes, a espessura da crosta varia entre 20 e 70 quilômetros. Já nos oceanos, entre 5 e 15 quilômetros. E também, na crosta, pode haver falhas geológicas, que podem se aprofundar até o manto terrestre, formando, então, alguns possíveis vulcões e algumas coisas do tipo. Então, os trechos dos continentais são chamados de cial, e a crosta oceânica tem o nome de cima. As placas tectônicas se movem separando uma das outras e formando falhas geológicas, por onde também podem se tornar vulcões, dependendo da profundidade da falha, como eu já tinha dito. Miguel? Agora tá deu. Deu? Isso aí. Bom, o manto se posiciona abaixo da descontinuidade de Mohorovičić, que fica logo abaixo da crosta. Também é a camada mais extensa das camadas da Terra. Sua profundidade pode chegar a mais ou menos 29 mil quilômetros e é cerca de 80% do volume terrestre. Sua composição é praticamente de silicatos de magnésio e ferro. Se encontram em forma de material pastoso, mais conhecido como magma, devido ao calor emitido no núcleo, que pode chegar até 2.000 graus. A camada externa ela é líquida não, mas é mais pastosa que a camada interna, que acaba sendo um pouquinho mais sólida. O manto superior é mais pastoso que o inferior e está constantemente em atividade, movimentação. Com essa atividade, a crosta acaba se sentindo tal movimento, assim provocando terremotos, talvez tsunamis e rachaduras na Terra. A descontinuidade de Gutenberg ela se encontra totalmente em estado líquido. Apresentação de temperaturas maiores que a do manto. Diogo? Bom, tem o núcleo externo e interno. Se encontra no estado líquido, já o interno está em forma sólida, devido à pressão. O núcleo externo é uma bola de material nífeo. As temperaturas oscilam entre 3.000 graus Celsius e 5 graus Celsius.
Bom, o núcleo interno, por outro lado, é sólido, com a temperaturas iguais ou semelhantes, encontradas na superfície do Sol, na ordem dos 5.000 graus Celsius. O fato do núcleo ser sólido deve ser o fato da pressão ser extremamente elevada, algo em torno de 3 milhões de vezes maior do que a pressão atmosférica, no nível do mar. Forma-se então uma liga metálica maciça de níquel e ferro, o que faz com que essa camada seja também chamada de NIF. Muito bem. Tem mais uma parte aqui, que é a conclusão. Bom, durante muito tempo, o ser humano achou que o interior do planeta era 100% maciço, mas com o passar dos anos, acabamos descobrindo que o manto, as camadas da Terra é praticamente toda líquida, ou todo magma, ou materiais que são complicados de achar na superfície. Equipamentos tecnológicos e estudos de especialistas chegou à conclusão que o interior da Terra é constituído de 3 camadas principais, a crosta, o manto e o núcleo. Já imaginou que debaixo de seus pés tem tudo isso? Acabamos de ver que nós sabemos um pouco mais e queremos saber um pouco mais sobre o interior de outros planetas. O planeta Terra é grande, com certeza, e ainda é muito inexplorado. Tem muitas coisas que a gente ainda merece saber. Então, foi essa a nossa apresentação e tchau. Tá barbudo o homem já. Deixa minha barba. É isso aí, gente. Vocês treinaram para apresentar? Acho que sim, né? Não. Não. Mas é legal, é bem show. O uso das tecnologias, né? Então, conseguindo usá-las com propriedade, né? E dentro dessa questão, eu estava analisando daquilo que se está oco debaixo dos nossos pés. Eu fui imaginar logo o cenário. Eu tenho certeza que aqui para baixo, onde eu estou, tem um oco. É que tem o porão embaixo. De vocês, alguns também devem ter, mas a maioria é camadas e camadas, né, que em muitos lugares, inclusive, a ser descoberto ainda, além do aquífero Guarani, além de água, além de camadas líquidas, sólidas, pastosas, muito calor, entender toda essa dinâmica aí é bem importante, é bem legal os relatos aí que o grupo fez em relação a isso. Tá? Parabéns. Seguimos, próximo grupo, turma 13. Vamos ver, turma 13, quem que é? O Taylor, Emerson e Eduardo, estão por aí? Eu tô. Opa. Então vamos... Fala, professor! É isso aí, só, mano. Só de boa. Conseguem ligar a web também? Tem o slide de vocês aí? Tempo. Então, está com vocês. O espetáculo está com vocês. Ok, vamos lá. Durante muito tempo, o ser humano acreditava que por dentro do planeta Terra era maciço, composto basicamente por rocha. Atualmente é sabido que, na verdade, apenas uma camada muito fina da superfície apresenta essa característica, havendo composição e temperaturas diferentes nos milhares de metros existentes abaixo do Sol. Para melhor compreender como tudo isso funciona e organiza-se, a estrutura interna da Terra foi classificada em 3 principais camadas: a crosta, o manto e o núcleo, havendo entre elas algumas descontinuidades, a de Mohorovicic e a de Gutenberg.
Juntas, essas camadas atingem aproximadamente 6.370 quilômetros entre a superfície e o centro do planeta. Segue. Próximo. Vocês têm o slide aí? Calma aí. E vocês têm o slide feito? Sim. Uhum. Oi, professor. Isso, agora sim. Segue. A Próximo. crosta terrestre é a camada mais externa do planeta Terra, com uma espessura variável de 5 a 70 quilômetros. A crosta é constituída principalmente por basalto e granito, e fisicamente é menos rígida e mais fria do que o manto e o núcleo da Terra. A temperatura da crosta terrestre varia consideravelmente. Na sua extremidade exterior, onde se encontra com a atmosfera, a temperatura da massa é a mesma temperatura que a do ar. A crosta terrestre é subdividida em crosta oceânica ou marítima, de constituição máfica, composta por minerais ricos em ferro e magnésio, e crosta continental, de constituição félsica, rica em silício, alumínio e potássio. Os principais fenômenos que ocorrem na crosta são: superficiais, temos a chuva, que pode causar erosões, e a neve, que pode causar avalanches. Os interiores temos os terremotos e os tsunamis, ambos causados pelo movimento das placas tectônicas, podendo destruir casas e abrir fissuras na crosta terrestre. Descontinuidade da Morro Fix. Também chamada de morro fronteira entre a costa e o manto terrestre, como o próprio nome indica. Esta fronteira é feita por um lêndona flutuar. Descontinua variando em espessura de distância da superfície. Essa distância varia entre 5 a 10 quilômetros no fundo dos oceanos, cerca de 35 a 40 quilômetros abaixo dos continentes, podendo atingir 606 quilômetros sob as cordilheiras e montanhas mais elevadas. Já a espessura varia entre 0,1 quilômetros até alguns metros. Descontinuidade de Mohofic, o nome foi dado em homenagem a Andrija Mohofic, 1856 e 1936. O geofísico foi descobrido. Descontinuidade é um termo usado em geologia para designar as camadas de transição, tanto no interior da Terra, onde há diferença na densidade da rocha constituinte, quanto para designar diferentes faces sedimentares. Manto, quem quer? Moera. Oi, sim, só um pouquinho, estou me ouvindo. Meu amigo do céu. Sim. O manto terrestre é uma camada interna da Terra localizada entre a crosta e o núcleo. Essa está envolvido clima. Acima. Está envolvido clima pela descontinuidade de Mohorovičić e abaixo pela descontinuidade de Gutenberg. É conhecido por ser a maior e a mais volumosa entre as camadas do planeta, apresentando mais de 85% do volume total da Terra e temperatura que chega a atingir os 2.000 graus nas regiões mais profundas. A profundidade do manto terrestre inicia-se por volta dos 70 quilômetros e pode atingir até os 2.900 nas áreas próximas ao núcleo externo. Em razão
da elevada pressão interna e também do calor oriundo do centro do planeta, as temperaturas do manto podem alcançar valores próximos dos 2.000 graus. Em termos de classificação, subdivide-se em camada em manto superior e manto inferior. O manto superior estende-se por volta dos 400 quilômetros. E nele se encontra uma camada que chamamos de estenosfera, onde o magma circula de maneira cíclica, formando as chamadas células de convecção no interno da Terra. Essas são as principais responsáveis pela movimentação das placas tectônicas na crosta terrestre. O manto superior apresenta uma composição mais fluida, em razão das maiores temperaturas. Estima-se que essa camada apresente uma grande qualidade de ferro em sua composição química, o que eleva a sua densidade. Além disso, há uma grande presença de silicato, ferro e magnésio, e também de silicato, cálcio, alumínicos, tornando os minerais mais abundantes da Terra, embora não estejam presentes na crosta terrestre. Descontinuidade de Wishart-Gutenberg. Localiza-se a uma profundidade aproximada de 2.900 km. É uma zona de separação de camadas da Terra, separando o manto do núcleo. Essa descontinuidade encontra-se entre a mesosfera e o núcleo exterior. Essa descontinuidade foi descoberta e continua a ser bastante útil no ramo da sismologia. Devido ao aumento de temperatura com a profundidade, o núcleo externo encontra-se em estado líquido. Núcleo externo. O núcleo externo é a camada terrestre que se situa entre o núcleo interno, sólido, e o manto terrestre. Ele é formado por ferro que se apresenta em estado líquido. Enquanto o núcleo interno se encontra no estado sólido, essa descoberta se deve em grande parte ao estudo das ondas sísmicas e da sismologia. É essa região que forma o campo magnético da Terra. O campo é causado devido à movimentação do fluido condutor de eletricidade, em um fenômeno parecido com o movimento das bobinas de um gerador elétrico. O núcleo externo é líquido, como uma fluidez muito maior que a do manto, em razão de temperaturas que se aproximam de 3.000 graus. Núcleo interno. O núcleo interno, por outro lado, é sólido, com temperaturas iguais ou semelhantes às encontradas na superfície do Sol, na ordem dos 5.000 graus Celsius. O fato do núcleo ser sólido deve-se ao fato da pressão ser extremamente elevada, algo em torno de 3 milhões de vezes maior do que a pressão atmosférica no nível do mar. Forma-se uma liga metálica maciça de níquel e ferro, o que faz com que essa camada seja também chamada de NIF. Estudos a partir de ondas sísmicas sugerem que o núcleo interno gira a uma velocidade superior à rotação terrestre, o que indica que, no passado, o nosso planeta girava mais rápido. Afinal, como o núcleo interno está isolado mecanicamente do restante do planeta, pelo núcleo externo líquido, ele conserva sua velocidade anterior pelo princípio da inércia. A compreensão das camadas da Terra é importante porque ele apresenta, por exemplo, influência diretamente no magnetismo terrestre, em
razão de suas temperaturas interferirem na composição estrutural do planeta e pela forma com que essa estrutura direta ou indiretamente intervém na dinâmica do relevo. A maior importância de se conhecer a estrutura interna do nosso planeta é a de explicar e antecipar fenômenos como terremotos, tsunamis, maremotos, erupções vulcânicas ou qualquer abalo sísmico, principalmente em regiões sabidamente afetadas por esses fenômenos, como a Ásia. A todos que temos atualmente sobre o centro da Terra está relacionado com estudos de solo com o uso de sondas e estudo das ondas sísmicas do próprio planeta e análise das mudanças na própria superfície. Obrigado pela atenção. Muito bem, então bastante informações a respeito dessa estrutura interna e lembrar assim, um dos grandes desafios do ser humano é, de fato, descobrir o que tem no interior da Terra, por mais que as turmas, os grupos que estudaram específico sobre isso, parece que apresentaram tudo o que tem no seu interior, mas lembrar a todos que, a princípio, isso são mais teorias, tudo indica que seja assim, mas ninguém foi lá ver o que tem no interior. Ou seja, são teorias formuladas a partir de dados, tudo indica que seja assim, são dados que são confiáveis, mas, assim, tem pessoas que desconfiam, assim, tem filmes, para quem conhece Viagem ao Centro da Terra, enfim, tem várias versões sobre esse título, que desperta muitas vezes curiosidades em relação àquilo que de fato tem no interior da Terra. Então, pelas teorias, então, 3 grandes camadas, subdivididas em várias camadas ainda. E o impressionante disso é a quantidade de calor que ainda tem presente, segundo essas teorias. Alguém faz ideia o que é 100 graus? Claro, 100 graus quando a água começa a ferver. Alguém faz ideia, os grupos falaram em 3.000 graus. 100 graus ferve a água e ter 3.000 graus e o núcleo interno chegando até 6.000 graus. Alguém faz ideia do que é isso? É muito calor. E isso acaba fazendo também com que a Terra tenha esse campo magnético, além de outros fatores aí que influenciam no campo magnético, mas as características de chegar a essas conclusões foram tiradas em muitos experimentos, não são dados quaisquer jogados aí, mas é importante ver que, eventualmente, outras descobertas ainda surgirão em relação a isso, e certamente vamos ter mudanças em relação aos conteúdos das camadas internas do planeta. Então, é um desafio conhecer o planeta no seu interior. Inclusive, algumas afirmações que a gente pode fazer que parece até estranho. Só imaginamos um cenário, acho que uma turma já falei, se eu fizer um furo aqui em Iporã, eu ia sair mais ou menos lá na direção da Ásia, sei lá que ponto lá da Ásia, o Japão, próximo, sei lá que local. Imaginamos aqui, se eu deixasse cair essa caneta aqui, ela ia sair lá? Certamente não, em virtude da... certamente, não tenho certeza que ela não vai sair de lá, mesmo tendo um furo indiferente ao tamanho, porque lá, imaginamos lá no outro lado, como que essa caneta ia subir para cima lá. Ou seja, tem muitas questões que a gente pode ver, que são mistérios, até onde a caneta, até onde o objeto que eu ia deixar cair, ele ia atingir.
né? O mais curioso é que tem alguns que queriam fazer, por exemplo, se interligar a Terra pelo meio, por exemplo, para a questão comercial, para a questão do transporte, eu pegar aqui e fazer uma estrada pelo interior, sair no outro lado, seria o local mais perto para chegar lá, né? Mas como que isso ia funcionar? Como que, enfim, então são vários desafios, entre elas o calor e a gravidade são até, de certa forma, estranhas de se entender, mas se fizermos algumas imaginações simples, a gente pode ver de que existem vários desafios a serem vencidos em relação a isso, né? Às vezes para entender de fato o que tem no interior da Terra. Então, por mais que a gente lê e estuda, a gente se depara muitas informações como essas, que são experiências que foram feitas, estão sendo estudadas para compreender um pouco mais sobre esse planeta. Alguma dúvida sobre as camadas internas? Então, o grupo certamente poderia concluir também que existem grandes quantidades de conteúdos em relação a esse primeiro item, né? E estudar todo ele é um desafio gigante, mas pelo menos saber o essencial, aquilo que foi apresentado é muito importante. Podemos ir para o 2, então? Então, que está interligado. Todos os temas que vão ser apresentados, eles têm a ver um com o outro. Essa interligação, quanto mais a gente acompanha as apresentações, mais a gente pode estar visualizando e vendo isso. Então, o 2, que é a deriva dos continentes, ou seja, a parte superficial, né, como que ela funciona, como que é a dinâmica da deriva das placas tectônicas, toda a questão bem superficial, né, que tem inúmeras características em virtude dessa apresentação que foi feita já pelos grupos número 1 de cada turma. Iniciamos, então, vamos ver se nós temos presente, da turma 11, deriva continental, Luana, Caroline. Opa. A Luana está, isso aí. A Luana tá. Ela que começa. E a Caroline também está Eu aí. aqui. Então vamos lá, está com vocês. São a bola da vez. A Luana que começa. Eu não sei a parte dela. Diga, Luana. A Luana falou que travou tudo a aula para ela. Espera um pouquinho. Está com problema de conexão. Às vezes acontece. A gente pode acompanhar aqui que volta e meia alguém cai, alguém volta, alguém cai. Então, o fluxo da internet ainda é bastante ocioso, ou seja, tem muitas questões que estão interferindo e às vezes é justo aquele que vai apresentar. Tomara que o meu não caia. Eu não tenho culpa, professor. Não, tranquilo, a gente entende, mas a Luana já está escutando, será? Está reiniciando, está tentando conectar. Senão passamos para a turma 12 e depois voltamos, pode ser? Até que ela se estabeleça. Pode ser. Ela não tá nem respondendo agora. Pois é, ela deve ter dado algum problema de internet. Acho que vamos passar para a turma 12 e depois retornamos, sem problema nenhum. Vamos ver se os da turma 12 estão. Eduardo, Rafael e Bruno. Estão por aí? Acho que um deles acabou justificando que não ia poder estar, porque tem um compromisso. Pela justificativa que tem
aqui registrado. Se não me engano, o Eduardo registrou aqui. Turma 13, vamos então passar pela turma 13. Depois retornamos para 11, se for possível, para avançarmos. Então, a turma 13, Giovana, Juliana e Gabriela. Oi, Pode ser? Vamos lá, então? pode ser. Tá. Nosso trabalho é sobre a deriva continental. Nesse trabalho falaremos sobre a deriva continental e seu desenvolvimento, como aconteceu a separação da Pangeia e dos continentes que foram formados através disso, sobre os fatos que originou a teoria, quem inventou essa teoria e qual era o seu objetivo. O que é deriva continental? A deriva continental é uma teoria que afirma que há alguns bilhões de anos atrás, todos os continentes eram unidos, eram uma só massa, que o tempo foi se separando até chegar nas formas que nós conhecemos. Essa observação foram realizadas antes mesmo do conhecimento a respeito das placas tectônicas, o que serviu como uma posterior comprovação da movimentação não só dos continentes terrestres, mas como da crosta. Tá, a Pangeia. O continente de massa existiu entre 200 a até 540 milhões de anos atrás, segundo estudos. Entre os poucos relatos envolvendo o continente, ele ocorreu durante a Era Paleozoica. O nosso continente era unido sem nenhuma divisão como nós conhecemos. Naquele estado só possuía um continente, Pangeia, e o oceano Pantalasa. Com a sua lenta fragmentação, formaram-se então dois grandes continentes, a Laurásia e a Gondwana. Algumas curiosidades. A Pangeia, no grego, significa toda a terra. A região da costa americana tem um encaixe perfeito na África. E uma terceira curiosidade é que muitos cientistas que acreditavam não existir água na Pangeia, porém foi comprovada a existência de áreas de mares dentro da massa continental e que essa água tinha apenas fundo continental, ou tais como os que conhecemos. Giovana? É que travou, desculpa. Laurásia e Gondwana. Após milhares de anos, o continente da Pangeia se separou em dois hemisférios, Laurásia e Gondwana, que se movimentaram pelo oceano com a ajuda das placas tectônicas, como conhecemos. Esses dois continentes recém-formados foram se adaptando e modificando até chegar na forma que nós atualmente conhecemos. Como se originou a teoria da deriva continental? A teoria se originou através de alguns fatos cruciais para o seu desenvolvimento. Eles são a mesma espécie de fósseis em diferentes lugares no planeta, o encaixe perfeito da costa americana na África e a mesma fauna e flora em lugares diferentes. O motivo dos continentes com a ajuda das placas tectônicas. Quem foi que inventou a teoria e quais eram seus objetivos? A teoria foi criada por Alfred Wegener, um meteorologista alemão, que percebeu que ambos os continentes ainda se moviam com a ajuda das placas tectônicas. Percebeu os conceitos citados anteriormente durante seus estudos. Seu objetivo era demonstrar como a Terra era antes de ser do jeito que conhecemos. Concluímos que há bilhões de anos o planeta Terra só possuía um continente, a Pangeia, que ao longo dos anos foi se dividindo em duas partes, que foram se movendo e modificando e adaptando-se até chegar ao estado que conhecemos. E não sabemos como ela ficará daqui a alguns anos, pois o planeta está em constante evolução e modificação, além de estar se movendo lentamente ao longo do tempo. Bom, esperamos que até lá o ser humano não acabe com o resto da fauna e flora que ainda resta, pois é isso que mantém a Terra viva. Então é isso, o nosso trabalho. Acabei puxando o slide, ó, vocês bem legal, né, que ao poder visualizar bem completinho a tal da Pangeia, o início, uma certa, né, unicidade de todos os continentes,
e aos poucos ela foi se dividindo ao longo de bilhões de anos. Isso não é um processo lento, até porque o deslocamento das placas ainda está ou seja, estamos viajando junto com as placas, mas é tão lento, né, que parece que está tudo, né, estático e parece que o planeta nasceu assim, né, assim como nós podemos visualizar ele hoje. E ter essa leitura dessa dinâmica que ele passou é bem interessante, né, e até imaginar de que aquilo que nós visualizamos sobre o planeta, isso está em constante mudança, isso quer dizer que não vai permanecer da forma como está, né? E bem colocado na conclusão, tomara que não seja o ser humano a destruir aquilo que, né, o planeta tem. Então, tudo indica, os estudos indicam, de que existe uma interferência do ser humano, né, sobre o planeta, né, como seres racionais, seres inteligentes, não deveria ser uma interferência para destruí-lo. Né? Isso muitas vezes o ser humano em geral se questiona, né, que muitas vezes a gente pode ver que o ser humano acaba trazendo prejuízos ao planeta em vez de ser um agente inteligente como o Homo sapiens é definido. Pessoal, assim, eu sei que a turma 13 está se retirando, eles têm outra aula, e acho que a gente vai encerrar também, por aí, semana que vem, a gente vai estar ouvindo os demais, ou alguém queira fazer apresentações. Eu tenho mais um tempinho, depois eu tenho outra turma também. A turma 11, acho que o pessoal está aí, acho que vamos ouvi-los ainda, depois encerramos, pode ser? A Luana conseguiu voltar, conseguiu localizar? A Luana deu sinal, será? Não, a turma 13, a gente entende que eles têm atividades de química agendadas para agora, 14h30, já estão atrasados lá. Então, está demarcado e todos justificadas as suas saídas. Podemos, pelo menos, terminar essa apresentação da turma 11? A Luana está? Professora Luana não me responde, professor. Ela não está respondendo ainda. Ela não está no grupo também. E a turma 12, também não. O grupo Eduardo, Rafael e Bruno. Nenhum dos três presentes. Alguém gostaria de apresentar, se não, como o caso da Luana não está, não sei se vale a pena iniciar o grupo que não está completo. Então, os demais deixamos para a semana que vem. Vamos dar sequência. Eu vou tentar agendar um horário maior para ver se nós conseguimos avançar mais na semana que vem. Beleza? Pode ser? Então, continuem se preparando, estudando. Tem bastante conteúdos para cada um estudar o conteúdo dos outros. Lembrar de que os conteúdos todos têm a sua importância, cada um aprofundou um só, e estudar o dos outros também, para ter a leitura mais completa sobre o planeta, né? É bem importante a gente estudar o conteúdo dos outros, sobretudo acompanhar. Então, encerramos por aí hoje. Tudo de bom para vocês. Até a semana que vem. A gente vai estar comunicando que horas que vamos fazer. Talvez, certamente, de manhã. Turma 11, acho que fica mais difícil de tarde, né? Mas vamos tentar intercalar.
Muito bem.